Bom, e no agronegócio, cada vez mais as empresas nacionais e internacionais buscam medidas que possam alavancar e potencializar o seu negócio. As fazendas se tornaram aí verdadeiras empresas do campo e o fazendeiro adota a postura de empresário rural. Mas existem técnicas que ajudam o produtor a continuar garantindo e fazendo escolhas assertivas. Entre elas, a gente vai debater algumas aqui no Bom Dia Produtor. Aproveito para conversar com o Renato Borges, que já está aqui do meu lado. Ele que é mestre em Ciências da Computação, foi eleito aí pela Forbes também como um dos jovens mais promissores do nosso país. Renato, uma honra poder conversar com você. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Não, obrigado, Vinícius. É sempre bom falar sobre o agronegócio, sobre tecnologia. Estamos aqui para isso. Bom, eu já começo te perguntando onde começa, né, esse trabalho de levar a tecnologia para o campo. O produtor está mudando o comportamento, está recebendo mais essa tecnologia? Sim, na verdade o produtor ele é um empresário, como você disse no começo, né? Ele é um empresário rural, não muda muita coisa a empresa na fazenda com a empresa na cidade. O que muda é que está a céu aberto. E o produtor que está cada vez mais, principalmente os médios e os grandes, né? Está cada vez mais ligado que ele precisa produzir mais na mesma área. Esse é o grande desafio e sem o uso da tecnologia, sem o uso de dados, sem análise de dados para tomar as melhores decisões, né, como uma entrada de aplicação, por exemplo, né, vai ser muito difícil assim, o produtor ter resultados na mesma área que ele está plantando. Então, é muito importante, na minha visão, o produtor investir em tecnologia, né, principalmente em áreas que antes não tinham tanta produtividade assim, e só com a tecnologia a gente começa a medir metros quadrados e não por hectare. Esse é o grande desafio, assim, e esse é o caminho assim, que a gente encontra nas fazendas, né, principalmente no Centro-Oeste. Bom, é possível perceber, por exemplo, quando a gente fala sobre soja, que tem um aumento significativo, tanto na produção quanto na produtividade, e as áreas de plantio também não param de crescer, principalmente aqui no Centro-Oeste. Você acha que isso é reflexo, né? No milho também acontece muito, né? É reflexo de que o produtor está mudando o pensamento dele, está mudando esse comportamento e aplicando novas tecnologias que permitam essa expansão diária a cada nova safra? Exatamente, assim, né? No final do dia é o financeiro que manda, né? Lá na fazenda. Então, é muito importante o produtor saber que ele precisa fazer a expansão, mas também medir custos, né? Colocar tudo isso no papel, na planilha, né? Vamos dizer assim, para ver se a conta está fechando. Então, o que eu sempre falo para clientes e para parceiros, né? E para o produtor rural, né? Principalmente o sojicultor, né? É que ao investir em tecnologia ou ao investir em soluções, né, que ajudam ele, porque tecnologia nada mais é, Vinícius, que é uma ferramenta para auxiliar ele a tomar as melhores decisões. A tecnologia não vai fazer nenhum milagre, mas ela vai ajudar a tomar as melhores decisões. E numa lavoura, quando no processo, desde o pré-plantio até a colheita, né, pós-colheita também, é tudo tomadas de decisões que são extremamente importantes ali no decorrer da safra. Então, eu acho extremamente importante o produtor analisar tudo isso, né? E eu vejo também que as tecnologias, o produtor não vai ter, na verdade, 5, 6 tecnologias na fazenda. É muito difícil. Talvez os grandes, né? Mas o pequeno e médio, que é 85% do mercado, pequeno e médio produtor, ele vai ter no máximo aí 1, 2 tecnologias. Então, ele tem que ser muito assertivo, né? Primeiro por que ele não usa 6, né? Porque o primeiro e o pequeno e o médio produtor, o primeiro fator assim, que a gente vê é o custo-benefício, né? A conta não vai fechar se ele tiver 5, 6 tecnologias. E um outro fator é mão de obra, Vinícius. Mão de obra no agro é mão de obra de qualidade. É extremamente rara, né? Tá extremamente complexo. Eu converso com bastante produtores e profissionais do agro, e a mão de obra é um dos maiores desafios assim que a gente encontra hoje no agronegócio. Tem muita demanda, tem muito serviço no agronegócio. O agronegócio é muito grande, mas está faltando gente, está faltando pessoas ali qualificadas para rodar. Então não adianta nada ter uma máquina muito boa se não tem pessoas ali do lado dela, né,
executando junto com a máquina, por exemplo. Tem que ter os dois trabalhando, Os dois trabalhando. Agora eu achei interessante pegar um gancho do que você falou sobre o investimento na tecnologia, porque na sua companhia um dos principais pontos é uma plataforma de inteligência artificial, né? Como que isso funciona na prática? Na verdade, nós coletamos dados, tá? A AgroIntel coleta dados do campo e depois dessa coleta de dados, nós analisamos os dados, né? Dados de pragas, dados de doenças, dados de aplicações, né? A gente sabe o time exatamente ali, qual é o melhor momento para fazer uma aplicação de um fungicida, de um inseticida, por exemplo. Então, nós coletamos todos esses dados, fazemos uma análise criteriosa com tudo isso, e aí nós recomendamos em um painel muito intuitivo, muito fácil, inclusive, né? Para o produtor rural tomar uma melhor decisão. Normalmente é o consultor, é o produtor, é o profissional que está ali junto com o produtor, né, tomando a decisão junto com ele. Então nós analisamos, né, todo esse processo e entregamos ali de uma maneira fácil, de uma maneira intuitiva, o produtor bater o olho e tomar uma decisão ali dentro da lavoura dele. O que vocês enxergam, né, na aplicação dessa tecnologia? O produtor recebe isso de uma maneira mais fácil, ele volta para dizer, olha, o resultado realmente deu certo. Como que é essa interatividade? No final do dia tudo é resultado, né? Se não der resultado, vai ser muito difícil o produtor falar alguma coisa assim, né? Mas o mais importante, o que a gente vê mais de desafio, Vinícius, é o processo dentro da fazenda, né? A grande maioria das fazendas não tem processo, não tem um gestor ali. O produtor pode, através de conhecimento empíricos, por conhecimentos passados por gerações, ele pode tomar ali as decisões deles durante a safra. Mas quando a gente entra a fundo na fazenda, porque um dos pontos do sistema da AgroIntel que nós chamamos de dedo duro. A gente consegue analisar e mostrar ali onde que está o gargalo, onde que está o erro dentro da fazenda, né? E a maioria dos casos que nós vemos, né, dentro das fazendas aí do Brasil inteiro, processos, né? O produtor rural não tem uma estrutura de processos dentro da fazenda. Quem que vai fazer o quê? Como que vai ser feito? Se tem uma ordem de serviço para ser feito, por exemplo, uma aplicação, é tudo na base da informalidade. E isso impacta diretamente o resultado, né? E aí o outro ponto é pessoas, né? Se tem uma falta de processos, né, pode ter a melhor pessoa lá, a melhor pessoa qualificada, as coisas não vão acontecer. Então, processos dentro da fazenda e pessoas, na nossa visão, assim, é o que vai, é a virada de jogo assim, para o produtor, né? Para ele ser mais gestor do jeito que a gente coloca isso para ele, né? Ô Renato, como que faz essa virada de jogo, então, né? Como que vira essa chave? Aumenta essa interatividade entre quem está ali trabalhando, entre quem está fazendo a gestão da fazenda? Qual que é o ponto para conseguir ter essa virada? Na verdade, o produtor ele já tem que ter a consciência que ele é um gestor, ele é um empresário rural. E ele precisa implantar um processo dentro da fazenda. Vai ser muito difícil, como nós dizemos aqui no começo, né? Uma fazenda, na verdade, é uma empresa e precisa de processos para ser implantados. E isso o produtor rural tem que saber fazer muito bem, né? E ele fazer as melhores contratações, né, Vinícius? Eu fico brincando, mas o produtor gosta muito de ir em palestra mais técnica da área, né? Mas eu nunca vi um produtor, por exemplo, ir numa palestra de RH, de recursos humanos, né? De como contratar melhor, por exemplo. Por que isso? Sendo que pessoas é a maior reclamação, mão de obra, né, é uma das maiores reclamações, um dos maiores desafios, na verdade, do agronegócio. Então, tem que ter essa consciência, na nossa visão, que o produtor ele precisa ser gestor, empresário rural de fato, em pensar em processos e pessoas. Agora, Renato, eu vi que você recebeu aí essa indicação da Forbes, né, como um dos jovens mais promissores do nosso país, abaixo de 30 anos. Como que foi para você receber esse título, né, representar aí o nosso país e o seu trabalho também referente a startups, né? O que você percebe dentro do nosso contexto aqui no país? Na verdade, foi uma indicação da Forbes, né? Eles analisam alguns jovens que estão fazendo a diferença no setor, né? Tanto de varejo, tanto de transporte, tanto do agronegócio. E eu fui um dos selecionados no setor de tecnologia.
né? Hoje, por tudo que a gente fez, né? Obviamente a premiação tem que ter uma pessoa, mas existe um time por trás, existe uma equipe por trás da empresa, né? Que fez tudo isso para a gente expandir para 19 estados, para a gente expandir para 5 países aqui na América Latina, né? Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, enfim. E com base nisso, com todos esses resultados, aí vem as consequências, vem as premiações e tal. Mas nunca é o foco de ganhar o prêmio, mas sim, isso foi tudo consequência, né? E em relação às startups, o grande desafio assim das empresas do agronegócio, principalmente de tecnologia, é o acesso ao produtor. Esse é o grande desafio das empresas de tecnologia. O produtor, ainda, o setor do agronegócio, Vinícius, é o menos digital do mundo. Então, tem ainda uma consciência para ser feita na cabeça ainda do público-alvo, que é o produtor rural, que é o consultor, né, que é o que está ali na ponta. E isso é um grande desafio para as startups, né? E o crescimento, né, hoje, segundo a Associação Brasileira de Startups, existem mais de 1.500 startups do agro, né, agritechs, que nós chamamos aqui no Brasil. Então, são muitas soluções. Imagine 1.500 empresas batendo na porta do produtor. É muito difícil isso. Então, eu sempre vejo assim, quem acertar a mão ali na dor, né, no maior desafio que o produtor está tendo, assim, vai ter maior sucesso. E eu acredito muito na consolidação das agritechs aqui no Brasil. Não vai ter 10, 15, 20, 30, 40 soluções dentro de uma fazenda, vai ter no máximo ali 2 ou 3, essa que é a verdade, né? Devido a custo, né, como eu tinha dito antes, devido a custo e também mão de obra, né? Como que nós vamos trabalhar com 10 tecnologias se não tem mão de obra? Então, eu vejo esse cenário, assim, principalmente das startups, principalmente das empresas de tecnologias para o agronegócio. Renato, eu preciso encerrar a nossa entrevista, mas antes eu queria te fazer uma última pergunta. A gente tem aí novas tecnologias chegando todos os dias, mas lá no campo ainda existe uma deficiência de internet, né? O sinal de cobertura ainda é muito pequeno. Às vezes a gente se afasta um pouquinho aí de um grande centro, né? Aqui, Campo Grande mesmo, a gente está no Mato Grosso do Sul, anda cerca de 30, 40 quilômetros para o interior do estado e a gente já sente essa dificuldade. Você acredita que essa dificuldade, essa ausência de uma cobertura melhor de internet no nosso país também tem esse reflexo para o produtor rural? Sim, total. Na verdade, é o grande desafio assim das propriedades rurais é a conectividade. Hoje, só 2% das lavouras no país são conectadas, ou seja, 100% conectadas, têm acesso à internet. Então, estamos falando em 60 milhões de hectares de soja, por exemplo, é muito pouco, muito irrelevante assim, a área conectada. Mas se você for para pensar, né, parar para pensar, se a gente depender do acesso da internet para executar uma tecnologia dentro de uma fazenda, né, e esperar a internet vir, assim, a gente não ia ter negócio, não ia ter tecnologia para o produtor. Então é muito importante, por exemplo, na AgroIntel, nós criamos a nossa própria tecnologia que funcione totalmente sem internet. Então o mesmo esforço, né, de uma fazenda que não tem internet aqui no Mato Grosso do Sul, né, a gente consegue atender, é o mesmo esforço de atender uma fazenda, por exemplo, em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, que é uma área muito boa e que também não tem acesso à internet em algumas fazendas, né? Então, é muito importante nós termos soluções, né? Aí vem o empreendedor, né, de criar soluções para sair desse desafio. Tá certo que o 4G, o 5G está vindo, mas isso aí é para nós que estamos no meio, que estamos vendo isso aqui em médio e longo prazo, não é para agora, não é para amanhã que vai acontecer. Então é bastante importante o empreendedor ou alguém que queira criar uma empresa, né, de tecnologia, já pensar como que isso vai ser executado offline, sem internet, né? Mas eu particularmente, assim, para finalizar, eu vejo muitas perspectivas, muitas expectativas no 5G, principalmente com máquinas autônomas, né? Sem 5G não vai conseguir rodar máquinas autônomas aqui no Brasil. Então, e o governo está se movimentando justamente para acontecer isso aí nos próximos anos. Um cenário que está mudando. Sim. Renato, obrigado pela sua participação, viu? Obrigado a você.